Olá a todos. Gostaria de agradecer primeiramente aos alunos da Bioinovit pelo convite. Convite esse feito para abordar um temazinho a respeito do HPV. Meu nome é Rodrigo César Berbel, sou especialista em citologia clínica, em análise clínica, sou plantonista do Hospital de Base, Luiz Auro Matos, e gerencio o serviço de citopatologia da Fundação de Saúde Vitória da Conquista. Bom, quando me convidaram para falar a respeito do HPV, eu achei um tema, aceitei prontamente e devido à importância e relevância do tema. Eu estou falando do papiloma vírus humano, ou vírus do papiloma humano. Né? É um vírus que tem tropismo por infectar mucosas e tecido cutâneo. Ok? Há relatos já de lesões ocasionadas pelo HPV a nível de 450, quase 500 anos antes de Cristo. Né? Lá na Idade Média já se falava também de algumas lesões do HPV, tentaram associar um pouquinho algumas manifestações da sífilis, da gonorreia. No século XVIII, associavam ao HPV as pessoas com baixa condição de saneamento, de higiene, as pessoas promíscuas. Não necessariamente as pessoas que têm essas lesões são promíscuas, mas eles observaram que havia uma frequência maior em quem estava relacionado à promiscuidade. Né? Apenas no início do século XX, que pôde-se observar aquelas lesões, e eles estudavam as lesões verrucosas, era associada a um vírus. Okay? Apenas no século XX. E eles perceberam que, em termos de morbidade, esse HPV podia causar lesões verrucosas e, dependendo do local que ele está infectando, o sítio anatômico, o tipo de HPV, ele também pode causar lesões que podem evoluir para uma neoplasia. E é nesse sentido que nós vamos conversar um pouquinho. Ok? Vamos lá. Bom, comentei anteriormente que ele tem tropismo cutâneo, mucosotrópico, ou seja, ele gosta de infectar tecido cutâneo e as mucosas do corpo. Nós temos mais ou menos hoje em dia, geneticamente já determinados, escrito na literatura, ao menos 150 tipos de HPV. Ok? Mais ou menos 30 a 40 com tropismo anogenital. Ok? Desses que tem tropismo anogenital, mais ou menos 14, 15 são HPV que podem vir causar lesões, que podem evoluir com câncer. A gente fala isso de HPV de alto risco oncogênico. E a gente vai discutir isso um pouquinho melhor depois. Sendo que aquelas lesões verrucosas normalmente são ocasionadas pelo HPV de baixo risco oncogênico e que raramente as lesões benignas podem evoluir para algo, uma neoplasia maligna. Então, o vírus do papiloma humano, características gerais. Nós já vimos que ele tem a distribuição ubíqua, que ele tem tropismo, tecido cutâneo e mucoso, e essa distribuição ubíqua independe de idade, de raça, de etnia, de localização geográfica. Eu estou falando, e essas lesões, quando ele tem tropismo anogenital, eu estou falando em 95% delas, a via de transmissão é via sexual, então eu estou falando de uma IST, de uma infecção sexualmente transmissível, a IST mais comum do mundo. Então isso traz algumas coisas para a gente. Dá para falar que ele tem um alto poder infeccioso, e olha o nome, papiloma vírus humano, ele infecta ser humano. Nós vamos ver que é um vírus totalmente adaptado a infectar o ser humano. Ele é um vírus DNA de cadeia dupla, ele tem mais ou menos de 7.200 a 8.000 pares de base, né? Onde eu tenho mais ou menos 8 genes relacionados à produção da estrutura do vírus como um todo. E uma região reguladora aqui que a gente chama de LCR,
região de controle longa, sendo que esses genes que codificam essas proteínas L1 e L2, elas que vão ser responsáveis pela produção do capsídeo viral. E as outras, de E1 a E8, são 6 desses genes, responsáveis basicamente por transcrição, produção de DNA e transformação da célula. A divisão desses HPVs, desses vários tipos de HPV, na verdade hoje se fala em mais de aproximadamente 300 tipos. Mas já determinado geneticamente hoje, comprovado, nós temos cerca de 150 a 160. Nós temos hoje, e nós dividimos ele quanto ao tropismo, o tipo de tecido que ele irá infectar. E nós vimos que eles podem estar associados à neoplasia. E essa associação com neoplasia, ela é recente. Foi comprovada mais ou menos em 30, 40 anos apenas que isso foi comprovado. Bom, então nós temos o HPV de baixo risco oncogênico. Normalmente esses HPV de baixo risco oncogênico, eles causam lesões chamadas lesões verrucosas, aqueles chamados condilomas acuminados. Condiloma nada mais é do que uma lesão arredondada, endurecida, e acuminado quer dizer elevada, pontiaguda. Essa é a característica das lesões verrucosas ocasionadas pelo HPV, que normalmente são associadas a HPV de baixo risco oncogênico. E dificilmente as lesões, raramente as lesões benignas, evoluem para uma neoplasia maligna. Em relação ao HPV de alto risco oncogênico, aqueles que, se a infecção for persistente, pode levar a uma lesão que pode evoluir para um câncer, nós temos dois principais aí, que é o HPV 16 e o 18. Esse HPV 16 e o 18, eles estão presentes em mais ou menos 70% da neoplasia, principalmente cervical, anogenital, principalmente cervical no mundo. Eles são responsáveis por 70% dessas neoplasias. Olha, então nós podemos já comentar um pouquinho que HPV está associado a algumas neoplasias. Isso mesmo. Para vocês terem uma ideia, 15% basicamente das neoplasias que acomete o sexo feminino, o HPV está envolvido. Ok? Ele está para o câncer cervical, eu gosto muito dessa frase, como um fator necessário, mas não suficiente. Como assim, Rodrigo? Como um fator necessário, mas não suficiente? Quando vão estudar um câncer cervical, um câncer de colo do útero, estudos recentes têm mostrado encontrar o DNA do vírus acima de 99,7,8%. Ou seja, para que aconteça o câncer cervical, o HPV tem que estar presente. Mas só a presença dele não quer dizer que vai ter câncer. E ainda bem. Depende de outros cofatores, que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, para se vai ocorrer uma lesão que pode vir com câncer ou não. E nós vamos ver também que eu não estou falando só de câncer cervical. O HPV também está associado a outras neoplasias, como, por exemplo, câncer anal, por volta de 80%, câncer peniano, 50% a 70%, em média, câncer vulvar, vaginal, câncer de orofaringe, que se falava de 10% a 20%, estudos recentes têm mostrado associação acima de 30%, câncer de orofaringe, né? Câncer de cavidade oral. Então o HPV também está associado a outros tipos de neoplasia, mas foi através dessa associação, praticamente nos 100% dos casos de câncer cervical, é que se começou a estudar muito profundo o HPV. Estima vocês terem uma ideia que 80% das pessoas sexualmente ativas, segundo a OMS, vão ter contato com HPV em algum momento da vida até os 50 anos de idade. Se estima que 10% das mulheres sexualmente ativas estejam infectadas com o HPV. E do que depende? Do que depende essa infecção, esse ciclo que ele vai fazer dentro das células,
depende basicamente do tipo de resposta, como o seu organismo vai reagir a essa infecção, em termos de imunologia. É fundamental. E é nesse sentido que eu gostaria de alertar para vocês os estudos dessa infecção para o HPV, assim como de outros micro-organismos mais, e os aspectos imunológicos envolvidos, tem sido fundamental, não só para nesse novo milênio nós fazermos o diagnóstico, como fazermos as terapias, seja através das vacinas profiláticas ou terapêuticas, seja através de medicamentos imunomoduladores e aumentar o diagnóstico desses micro-organismos, né? A tendência, imagino eu, para essas complicações, para essas morbidades ocasionadas pelo HPV, dentro dos próximos 20, 30 anos, vai ser diminuir muito a morbidade ocasionada por esse micro-organismo e, basicamente, erradicar esse micro-organismo e a morbidade que eles causam na população mundial. Ok? A mulher, quando inicia atividade sexual, o risco dela ter contato com HPV nos 3 primeiros anos de início de atividade sexual é por volta de 80%. Então, é um micro-organismo altamente infeccioso e adaptado para infectar o ser humano. A evolução, a história dessa infecção tem muito a ver, nós vamos ver, com o tipo de resposta imunológica que o hospedeiro vai exercer. Ela vai ser determinante se essa infecção vai ser apenas transitória ou persistente. E uma infecção persistente, dependendo do tipo de HPV, por exemplo, quanto aos HPV de alto risco oncogênico, pode levar a uma lesão que pode evoluir para um câncer. Sendo que a principal associação, não se esqueçam, é com câncer cervical. E que é novo ainda na ciência. Tem mais ou menos 30 anos que nós associamos o HPV ao câncer cervical. De lá para cá, muitos novos estudos estão sendo feitos e já foram feitos, né? Tivemos grandes avanços para tentar, não só a nível de diagnóstico, quanto de combate a essa IST. Falando um pouquinho dos mecanismos de transmissão e aquisição do HPV. Primeira coisa interessante de relatar, que essa transmissão, essa infecção pelo HPV vai depender de 3 coisas fundamentais: da permissividade da célula, do tipo de HPV e do tipo de resposta imunológica que o hospedeiro tem. Esses 3 elementos são fundamentais na história natural da infecção para o HPV. Eu comentei com vocês que mais ou menos 30, 40 tipos de HPV, eles têm tropismo anogenital. E 95% dessa infecção é adquirida via intercurso sexual. Não necessariamente genital-genital. Pode ser manual-genital, oral-genital, manual-manual. Ok? Lembra que eu chamo a atenção, o uso de preservativo, apesar de reduzir significativamente o risco de infecção, ele não é totalmente eficaz. Mas, Rodrigo, por quê? Porque é o contato com a lesão. Ok? E durante um ato sexual, mesmo com um preservativo, você cria microtraumas no epitélio. Se estiver próximo a lesões, isso pode causar o quê? Uma via para a entrada do HPV, causar uma infecção. Então, apesar de ele reduzir muito, ele não é totalmente eficaz. Rotas não sexuais. Eu comentei com vocês que 95% dos estudos mostram que é por intercurso sexual, né? Mais ou menos 5% ou menos por rotas não sexuais. Algumas delas ainda carecem de muito estudo. Por exemplo, da mãe para o recém-nascido. Essa transmissão vertical pode acontecer, mas é rara, principalmente na hora do parto. Inclusive, ele pode causar na hora do parto, se a paciente tiver com lesões genitais, ele pode causar, a gente chama de papilomatose respiratória recorrente no RN. Uma situação, inclusive, que é muito grave para o RN. Ok? Vale chamar a atenção
que tem estudos, tá? Não tem nada comprovado ainda, que já apontam no sentido de encontrar DNA do vírus, tá? Tanto no leite materno quanto no sêmen. Há estudos desse tipo. Mas ainda a gente considera que a transmissão vertical é rara. E quando ocorre, principalmente na hora do parto. Principalmente parto normal. Ok? Através de fontes pode acontecer, de objetos? Sim, principalmente o uso de roupas íntimas, luva cirúrgica, forte para biópsias, né? Ainda carece de mais estudos, mas teoricamente podem acontecer. Mas principalmente, então, vias de transmissão é via rota sexual. Vamos falar um pouquinho de epidemiologia? Nós já citamos algumas coisas, mas fica aqui para o estudo de vocês. Então, a gente está falando, aqui na verdade vamos atualizar, né? Não é mais a gente está em uso falar de ST, né? Que nem toda infecção causa uma doença. A gente está falando de uma infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Cerca de 10% das mulheres estão infectadas, as mulheres sexualmente ativas, né? Em torno de 600 milhões de pessoas estão infectadas. Agora, normalmente, 75, 80% das pessoas adquirem um ou mais tipos de HPV durante a vida, né? Apesar de ele ter um bom potencial infeccioso, ele está, se a principal, a IST mais prevalente no mundo, cerca de 80, 90% dessa infecção se resolve espontaneamente. Quem é que consegue combater essa infecção? Nossa própria resposta imunológica. Então, o tipo de resposta, o quanto ela consegue se organizar para combater essa infecção é determinante nesse ciclo de infecção pelo HPV. O pico da infecção para o HPV é na mulher jovem, de 16 a 28 anos de idade. É quando se inicia a atividade sexual. Já comentamos que 80% da população sexualmente ativa, em algum momento da vida, até os 50 anos de idade, vai ter contato com o HPV, ok? E que uma grande maioria, 70%, 80%, até 90%, tem infecções transitórias, transientes e assintomáticas, né? E o problema vai ser aquela infecção que persistente, que dependendo do tipo de HPV, pode levar a alguns tipos de morbidade, sejam lesões verrucosas ou sejam lesões que podem evoluir para uma neoplasia. Nós vamos ver que a gente tem basicamente no mercado dois tipos de vacina, uma bivalente, o 16 e o 18, e uma quadrivalente, com o 16, o 18, o 6 e o 11. Então, ela ajuda a proteger contra o que causam lesões que podem evoluir para um câncer e contra os dois principais tipos de HPV que podem causar lesões benignas e lesões verrucosas, que são responsáveis estatisticamente por cerca de 90% dessas lesões benignas e verrucosas. Então, vamos lá. Falando um pouquinho daquela infecção para o vírus do papiloma humano, nós podemos perceber que são o principal vírus de transmissão em intercurso sexual, não é isso? E que durante esse intercurso sexual eu posso obter, na verdade, pequenas lesões no epitélio que pode ser uma porta de entrada para esse micro-organismo. Normalmente ele vai infectar, por esses microtraumas, lá a região basal. Ele vai criar células mais jovens, ricas em DNA, com uma atividade celular maior. Por isso que ele tende a infectar as camadas basais do epitélio. Eu estou falando desses epitélios aqui, normalmente eu estou falando de epitélios o quê? Pluriestratificados. E ele tende a infectar o quê? A camada basal. Toda essa proliferação, esse amadurecimento de todo esse epitélio pluriestratificado vai ser chave para o vírus completar o seu ciclo. Então, guardem isso. A princípio, ele vai infectar o que? A camada basal. Formas de infecção. Nós temos, na verdade, após a infecção, 3 formas dessa infecção. Essa infecção pode ser latente. É importante ressaltar aqui que aqui a quantidade de vírus é mínima. Ele não causa sinais, sintomas, é totalmente assintomático.
E devido a essa quantidade pequena de partículas virais, na fase latente não costuma ser transmissível. Então, aquele hospedeiro não costuma transmitir a doença. E eu tenho outras duas formas, que sim, essas são transmissíveis, né? Que é a subclínica e a clínica. O que é a subclínica? É quando o HPV está ali e causa alguns tipos de lesões, na verdade, imperceptíveis ao olho humano, né? E normalmente o que? Assintomáticas. E a clínica, e eu consigo detectar essa infecção subclínica através de alguns exames especiais, por exemplo, o exame de Papa Nicolau, através da colposcopia. Aí nós conseguimos visualizar ou detectar essas lesões que na maioria das vezes são imperceptíveis. Quanto à infecção clínica, a gente vê em termos de morbidade são o quê? As lesões verrucosas. Aí o diagnóstico é clínico mesmo. Dificilmente essas lesões verrucosas, eu comentei com vocês, elas evoluem para uma neoplasia maligna. Só que, contudo, vale a pena ressaltar que muitas vezes o tratamento dessas lesões verrucosas, anogenitais, elas às vezes deixam algum tipo de sequela, dependendo como estão essas lesões. Às vezes é um tratamento bastante doloroso, longo, de certa forma mexe com o aspecto emocional do paciente. Então tem algumas complicações aí. Então por isso de nós avançarmos no sentido de profilaxia dessa infecção. E lembrar que não existe tratamento para a infecção do HPV. O que a gente trata é a lesão. O que a gente deve evitar medidas profiláticas é para quê hoje em dia? Para evitar que aconteça a infecção. Mas o tratamento do HPV em si, você não elimina o vírus, você trata o quê? A lesão, ok? Hoje em dia está tendo muito estudo, está havendo muita associação com neoplasia de cavidade oral e de orofaringe. Tem se aumentado muito a associação do HPV com lesões pré-malignas e malignas nesses sítios anatômicos. Em se tratando de HPV de baixo risco oncogênico, que ocasionam essas verrugas genitais, 90% deles, nós já comentamos, são causados pelo tipo 6 e 11. As taxas de recorrência são altas, né? Essas terapias, então, na verdade, a gente não elimina o HPV, são terapias abrasivas, ou seja, eu lesiono o tecido, eu tenho tópicas cirúrgicas, né? Tratamento às vezes doloroso, constrangedor, que nós já comentamos um pouquinho, e lembrar que pode acontecer a remissão espontânea por volta de 70% a 80% dos casos. Quem consegue combater isso aí? Nosso próprio sistema imunológico. Lembrar que o vírus está tão adaptado a infectar o ser humano, não sei se cabe para a aula de hoje, para esse bate-papo de hoje, mas eles têm alguns mecanismos de escape do sistema imunológico. Isso é uma das coisas mais importantes que ajuda ele a ser tão frequente. Ele tem alguns mecanismos de escape do sistema imunológico. Por exemplo, ele inibe, ajuda a ativar interleucinas. E as interleucinas são fundamentais tanto na resposta inata, quanto na resposta mais específica, na resposta adquirida. Então, eles conseguem bloquear, inativar, de certa forma, as interleucinas. E tem muitas outras coisas que já se sabe, nos inúmeros estudos, e que ainda há de se estudar mais. Ok? Então, nós já comentamos aqui, em termos do HPV, hoje já tem descrito na literatura já com testes genéticos, né? 150 tipos, se fala hoje em dia em 300, mas na literatura está por volta de 150, 160, 30 a 40 com tropismo anogenital, sendo que os tipos oncogênicos, os principais, eu tenho mais ou menos, importante mesmo, mais ou menos 14, tá? 14 e 15. Sendo que 70% do câncer cervical, pelo 16 e 18. E dos não oncogênicos, 90% das lesões benignas, as lesões verrucosas, esses condilomas acuminados, são causados pelo 6 e 11. Ok? E o que seria determinante para a infecção pelo HPV?
Primeira coisa, eu sempre volto a falar do sistema imunológico. O quanto aquele hospedeiro vai conseguir processar uma resposta imunológica para combater essa infecção. Isso é determinante. Mas a gente tem alguns outros fatores, né? Lembra que eu falei com vocês, o HPV está para o câncer cervical como um fator necessário, mas não suficiente? Necessário porque ele está associado acima de 99,7,8%, quase 100% dos casos de neoplasia cervical. Mas por que não suficiente? Porque existem outros cofatores. Nosso tipo de resposta imunológica é fundamental nisso, mas tem algumas outras situações que nós vamos comentar um pouquinho. Alguns determinantes da infecção pelo HPV. Os estudos já é bem sabido, quanto mais precoce a atividade sexual, maior o risco de chance de você ter contato com um HPV. Lembrar que o pico de infecção, a prevalência é da mulher jovem. Quanto maior o número de parceiros ao longo da vida, maior o risco dessa pessoa, né, desse indivíduo, ter contato com o HPV. O uso de contraceptivo oral, na verdade, existe um dilema aqui. O que chegou mais próximo de falar em mulheres que usam contraceptivos orais ter uma maior chance de ter uma infecção persistente para o HPV é no sentido, principalmente, dos contraceptivos orais à base de progesterona, eles influenciam no desenvolvimento, maturação desse epitélio. E eu falei lá atrás para vocês que esse ciclo infeccioso do HPV, eu tenho algumas coisas importantes, né? O aspecto imunológico, não é isso? A permissividade do tecido, da célula e o tipo de HPV. E o tipo de desenvolvimento, maturação desse epitélio, com o uso de contraceptivo à base de progesterona, talvez tenha estudos que apontam o sentido de favorecer uma infecção persistente para o HPV. Vírus que realmente a parceira, a mulher que o parceiro masculino não é circuncidado, existe uma frequência maior. Outras IST concomitantes, que é um exemplo, não está aqui, mas só para vocês entenderem. Isso já está bem sabido na literatura, já é um ponto certo da literatura. Por exemplo, infecção concomitante com clamídia trachomatis. Eu estou falando de uma outra IST também muito importante, que pouca gente fala isso. Se a gente tiver a oportunidade um dia de receber um convite, a gente pode um dia um pouquinho falar sobre a infecção por clamídia, né? E a infecção por clamídia concomitante, parece que a clamídia ela produz algumas proteínas que vão no sentido de inibir a apoptose e favoreceria essa infecção persistente, essa imortalização dessa célula transformada. Então, favoreceria todo esse ciclo do HPV. Em relação aos homens, a idade precoce, a faixa de pica de 25 a 29 anos, o homem não circuncidado tem, em termos de número, uma incidência maior de morbidade por HPV, e tem a ver também com o número de parceiros durante a vida. Normalmente, quando maior número de parceiros, maior risco de ter contato com esse HPV e de poder ter algum tipo de morbidade por esse micro-organismo. Aqui é para falar, na verdade, quando eu sou professor de citologia, e a gente foca muito em citologia cervical. Não é o foco da aula de hoje, essa aula minha, quando eu falo de HPV, é que eu já falei um pouquinho de câncer cervical, não é o foco da aula de hoje, né? Só para falar do câncer cervical um pouquinho, para vocês saberem a importância em termos de saúde pública, é o terceiro câncer mais incidente na população feminina no Brasil. Ele fica atrás apenas do câncer de mama, do câncer de colo e reto. Eu estou excetuando o câncer de pele e não melanoma, né? Eu estou falando da quarta causa de morte por neoplasia no Brasil, né, na população feminina. O câncer cervical no mundo é o segundo câncer mais prevalente em termos de mundo na população feminina, só perde para o câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, o câncer cervical no mundo, a incidência anual por volta de quase 1 milhão de casos, onde resultam mais ou menos 260 mil, 270 mil mortes por ano.
Então ainda constitui um grave problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Ainda é um grande problema de saúde pública. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a incidência do câncer cervical é por volta de 16.300, 16.500 casos anuais. E a mortalidade, quase 5.000 mulheres morrem todo ano no Brasil de câncer cervical. Eu estou falando de uma neoplasia, gente, o câncer cervical, onde a gente tem um dos exames de triagem, que é a citologia cervical, ou o conhecido exame de Papa Nicolau, que literalmente é um exame preventivo. E que sentido, Rodrigo, você está falando isso? Estou falando que, lembra que ele está associado ao HPV, que esse HPV persistente, dependendo do tipo de HPV, no caso que é HPV de alto risco oncogênico, ele pode levar a uma lesão que pode evoluir para um câncer. E de uma lesão, da chamada lesão de alto grau, até um câncer invasivo, são em média de 10 a 15 anos. Então eu tenho anos e anos e anos para poder detectar essas lesões, que são praticamente 100% tratáveis, né, antes de virar um câncer. Então estou falando de uma neoplasia totalmente prevenível. E mesmo assim, no Brasil, morrem cerca de 5.000 mulheres todo ano em decorrência do câncer cervical. E quando se diagnostica na fase já de câncer invasivo, a sobrevida delas em 5 anos é de mais ou menos para 50% dessas mulheres. É de 5 anos de sobrevida. Ok? Então o grande segredo é o quê? Combater, evitar que ela pegue, ou se já pegou, se teve uma lesão, detectar o quanto mais cedo possível essas lesões precursoras, que são praticamente 100% tratáveis. Ok? E aqui só para falar, como a mulher, o pico de prevalência da infecção com HPV é na mulher jovem, e essa mulher jovem, quando eu tenho um HPV de alto risco congênito, ele pode levar a uma lesão de baixo grau. Essa lesão de baixo grau hoje não é mais considerada uma lesão precursora, né? Ela é considerada como um efeito citopático para a infecção para o HPV, em decorrência de 70%, 80% dela regride espontaneamente. Estudos escalaram a diretriz brasileira para rastreamento do câncer de colo do útero, de 2016, no final de 2016, está lá, alguns estudos que apontam nesse sentido, que em mulher até 25 anos de idade, o risco dessas lesões regredirem, dentro de 3 anos, chega a 91%. Então, quando eu falo de lesão precursora para o câncer cervical, eu estou falando da lesão de alto grau. E quem causa a lesão de alto grau é o HPV de alto risco oncogênico. E mesmo com uma lesão de alto grau, até virar uma neoplasia, um carcinoma ou um adenocarcinoma, são de 10 a 15 anos. Ok? Então aqui a gente vê nitidamente que a lesão de baixo grau é muito mais frequente na população jovem. Por isso que dá para ter um outro tipo de conduta aqui. Por isso que as diretrizes brasileiras recomendam iniciar a triagem, que não é assunto para essa aula. Um dia, se vocês quiserem a gente conversar sobre câncer cervical, eu trago todos os estudos, como é que é no mundo, né, essa triagem, e o porquê disso. O indicativo é de fazer a partir dos 25 anos de idade. E aí eu trago todos os estudos que corroboram com essa recomendação de boa prática, com esse caminho a ser seguido, trilhado pela diretriz brasileira, que foram muito bem escritas, muito bem revisadas, uma grande diretriz. Diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer de colo do útero, de 2016. Está para sair uma próxima agora, inclusive com a aplicação da pesquisa molecular do HPV. Mas isso é assunto para um outro bate-papo, se assim nós tivermos a oportunidade. Já em relação às lesões de alto grau, elas começam a ter uma frequência maior a partir da 3ª década de vida. Ok? Só uma ressalva aí, para as pessoas que possam ouvir estar olhando a diretriz, e onde há uma recomendação para se iniciar a triagem a partir dos 25 anos de idade, as pessoas podem comentar, olha, a gente está vendo aqui até no gráfico, e a gente vê os índices do Ministério da Saúde, que existe lesão de alto grau, apesar de ser
uma frequência um pouco menor em mulher bem jovem. E, em termos, quando a gente vai estudar de estatística de câncer cervical, 1% do câncer cervical incide na população abaixo de 25 anos de idade. E por que será que o Ministério adotou essa recomendação, né? As diretrizes brasileiras, onde foi muito bem escrito, eu já comentei antes, se iniciar a partir dos 25. A gente esclarece melhor na aula de citologia cervical, mas aqui eu posso adiantar um pouquinho. O que eles viram? Na verdade, eles viram que esse câncer que incide em mulheres abaixo dos 25 anos de idade, por volta de 1% do total de câncer cervical, fizeram vários estudos e viram que muitas dessas mulheres já eram mulheres, quase 70%, 80% dos casos, que já eram mulheres acompanhadas. Então, viram que os outros exames de triagem teve pouca efetividade para a incidência desta neoplasia. Além disso, quando há lesão, a maior parte delas tem lesão de baixo grau. E a lesão de baixo grau em mulher até 25 anos de idade, isso já está muito bem escrito na literatura, que até 90% deles regride dentro de 3 anos, 60%, 70% dentro de 12 meses a 24 meses. Ok? E quando tem lesão de alto grau, se divide, que a gente chama, que engloba o chamado NIC2 e NIC3, normalmente a maior parte dessa lesão de alto grau é a chamada NIC2, é uma displasia moderada. E os estudos têm apontado no sentido que até a lesão de alto grau, uma displasia moderada, o NIC2, que é quando há lesão de alto grau nessa população, a maior parte dessa lesão de alto grau é o NIC2, ele se comporta também de maneira diferente na mulher jovem, tende a regredir mais, tende a se comportar como uma lesão de baixo grau. E como é que nós podemos nos prevenir das infecções pelo HPV? Até então, até pouco tempo, né, teoricamente, as maneiras mais eficazes de nós prevenirmos a infecção pelo HPV, nós tínhamos a total abstinência e a monogamia, mas assim, algo que assim, não é tão frequente na população em geral, né? Lembrar que os preservativos ajudam a reduzir o risco, contudo não protegem totalmente, e nós fazemos um screening, esses rastreios. O que a gente define? Como é que nós definimos um teste de rastreio? Teste de rastreio é aquele teste sem finalidade diagnóstica. O intuito do teste de rastreio, de screening, é selecionar indivíduos para investigação diagnóstica. Isso que se configura a definição de um teste de screening, rastreio. E nós tínhamos alguns deles. O próprio citologia cervical, a pesquisa do DNA HPV, ok? Mas hoje em dia, nós temos opções mais atuais, que são essas vacinas profiláticas e terapêuticas, né? E esses screenings com métodos mais eficazes através de marcadores biomoleculares. E esses marcadores biomoleculares, inclusive, vão estar a um curto espaço de tempo muito mais presente no cotidiano dos profissionais de saúde para poder melhorar esse diagnóstico da infecção para o HPV. Em termos de morbidade, vale lembrar que 80% dos casos, essa infecção, né, ela tem uma resolução espontânea dentro dos 12 meses, de 12 a 24 meses. Ela tem uma resolução espontânea. Então, a menor parte das pessoas pode ter uma infecção persistente, que dependendo do tipo de HPV, pode ter uma lesão que pode evoluir com câncer. Essa é a historinha do ciclo da infecção natural para o HPV e principalmente do câncer cervical. Lembrando que uma lesão de alto grau até um câncer invasivo são em média de 10 a 15 anos. A menor parte dos casos tem uma infecção persistente, que depende de alguns outros fatores que nós já comentamos aqui, e dependendo do tipo de HPV, pode levar a uma lesão que pode evoluir para um câncer. Lembrar que de uma lesão de alto grau até um câncer invasivo
em se tratando de câncer cervical são em média de 10 a 15 anos. Então nós temos muitos anos para detectar essas possíveis lesões precursoras e tratar. Evitar que no Brasil, por exemplo, 5 mil mulheres todo ano morram de decorrência do câncer cervical. Ok? E se tratando de morbidade, quando eu falo, o que o HPV causa? Qual a morbidade? As duas principais situações ligadas à morbidade do HPV são a displasia cervical e verrugas genitais. O que é esse termo displasia cervical? Quando eu falo cervical, cervix, eu me refiro ao colo do útero, e displasia, dis significa imperfeito, plasia é formação. Uma formação imperfeita. Na verdade, displasia é uma alteração no crescimento, estratificação, maturação, desenvolvimento de um tecido ou órgão. Então, estas são as duas morbidades que o HPV mais pode ocasionar. Verrugas genitais e, em menor número, a displasia cervical. Mas é essa displasia cervical aqui que pode, se não regredir, vir evoluir para uma neoplasia. Lembrando que a manifestação mais grave do vírus é o câncer cervical. E já nós vamos comentar um pouquinho como é que é a diferença entre o HPV de baixo desenvolvimento, do alto risco, por que ele pode estar associado à neoplasia. Já a gente vai falar um pouquinho desses aspectos moleculares envolvidos aí. Basta lembrar, né, fazendo associado, falando do HPV e a sua relação com o câncer, né, é para o câncer cervical, onde a associação é acima de 99,7%, né, tem trabalhos que falam que praticamente 100% dos casos, lembrar como um fator necessário, então, mas não suficiente, depende de outros cofatores. Ele é o fator principal para o câncer cervical, mas depende de outros fatores. Lembrar que também está associado ao câncer vaginal, 50%, vulvar, 50%, peniano, de 50% a 70%, câncer anal, 85%, o que tem se estudado muito hoje em dia, câncer de óleo, faringe, mais ou menos 20%, já tem trabalhos mostrando associação de 30%, câncer de cavidade oral, de laringe, de trato gástro-intestinal superior. Então, assim, o HPV está associado também a outras neoplasias. É no câncer cervical, a correlação é mais importante, é maior, mas ele também está associado a outras neoplasias. E a vacinação vai ser importante não só para diminuir a frequência dessas displasias e do câncer cervical, mas também dessas outras neoplasias. Falando um pouquinho de epidemiologia, eu já comentei isso, mas a gente vai seguir aqui a aula. É o quarto câncer mais incidente em mulheres, ok? No mundo, mais ou menos, a gente tem mais ou menos 500 mil de casos novos. Eu já falei sobre isso, mais ou menos 270 mil mortes por ano no mundo. 7,5% de todos os cânceres femininos. Praticamente, então, 10% de todo câncer feminino é o quê? Associado ao HPV, o câncer cervical. Na verdade, associado ao HPV, estudos mostram aproximadamente 15% de todos os cânceres femininos. O câncer cervical é mais ou menos 8% de todas as neoplasias que envolvem a população feminina. Ok? Lembrar que a maior parte desses óbitos, né, estão associados a países em desenvolvimento. Muito desses por quê? Devido ao diagnóstico tardio desta neoplasia maligna. Né? Comentei com vocês que quando se consegue diagnosticar na parte invasiva, já um câncer invasivo, é lógico que depende do estadiamento dessa neoplasia, mas de uma maneira geral, 50% dela vai viver mais ou menos apenas 5 anos. Para vocês terem uma ideia da importância a nível de Brasil, né, não está aqui na aula, mas os trabalhos apontam nesse sentido, 5 mil mulheres morrem mais ou menos todo ano de câncer no Brasil, transformando isso para minutos, mais ou menos a cada 90 minutos no Brasil morre uma mulher em decorrência do câncer cervical. Um câncer totalmente prevenível. Já comentando um pouquinho aqui, né, falando em termos de neoplasia, de câncer no Brasil, na população masculina, excetuando-se o câncer de pele e não melanoma,
O principal é próstata, né? Em segundo, traqueia, brônquio, pulmão, depois colo reto. Na população feminina, mama, colo reto, depois colo duro. Lembrar que no Nordeste é a segunda neoplasia mais frequente da população feminina, excetuando-se o câncer de pele no melanoma. Primeiro mama, depois câncer cervical. Na região norte, como a primeira causa, a neoplasia mais frequente da população feminina, excetuando-se câncer de pele e não melanoma. Então nós vimos que para a ocorrência das morbidades pelo HPV, depende muito dessa se essa infecção vai ser persistente. Nós já vimos o que são determinantes para essa persistência ou não. Mas quando a gente detecta o mesmo tipo de HPV 2 ou mais vezes no período de alguns meses até um ano, nós podemos dizer que essa infecção é o quê? Persistente. E um fator determinante disso, são vários fatores, mas um determinante disso é o quê? O tipo de resposta que o próprio hospedeiro vai exercer, vai organizar. Isso vai ser determinante na história natural dessa infecção para o HPV. Aqui vai ser interessante, eu gosto muito dessa figura, mostrar que então ele é adquirido via transmissão sexual, em 95% dos casos, não é isso? E que durante esse intercurso sexual eu posso ter microtraumas que criam uma porta de entrada para a infecção para HPV. E eles vão contaminar lá, a célula junto à camada basal. De uma maneira mais resumida, o HPV de baixo risco oncogênico, ele cria epissomas ali, na verdade, DNA extracromossômico ali, no citoplasma da célula, ou dentro do núcleo da célula, e começa a controlar a célula, a produzir o que ele quer para ele poder se multiplicar. Lembrar que o capsídeo viral, ele é produzido na célula madura, nas camadas mais maduras. Eu falei para vocês que toda essa maturação do epitélio também se constitui um elemento fundamental para o ciclo natural do HPV. Então ele vai infectar as camadas basais, normalmente ele tem uma hiperplasia dessa camada basal, né? Ele vai fazer com que haja a produção do seu material genético, e após isso, nas camadas mais maduras do epitélio, ele vai produzir, através de L1 e L2, o capsídeo viral, e depois sim, vai ocorrer a montagem e depois a liberação da célula desses virion infectantes, para infectar novas células. Ok? Já o HPV de alto risco oncogênico, de uma maneira mais resumida, eu vou explicar um pouquinho melhor ali, isso é fundamental. Ele integra o material genético dele ao cromossomo da célula. E aí eu vou ter algumas situações, isso é fundamental, determinante para a transformação celular. E é a partir daí que essa célula pode vir se transformar em uma neoplasia. Nós vamos comentar de uma maneira mais sucinta hoje, né? Porque eu queria ter uma aula só para o aspecto imunológico, né? Dessa infecção para HPV. Mas basicamente o HPV de alto risco oncogênico, num processo chamado de integração, ele vai integrar o material genético dele ao cromossomo da célula. Mas eu vou comentar de dois genes, de duas proteínas produzidas superexpressadas pelo HPV daqui a pouco. Então, como eu falei com vocês anteriormente, em se tratando de genética, né, dos genes do HPV, eu estou falando de um micro-organismo, uma dupla fita de DNA circular, que tem um capsídeo viral de cerca de 72 capsômetros, né? E, aliás, esse capsídeo viral vai ser base para a produção da vacina, depois a gente comenta um pouquinho a respeito disso, né? Principalmente das proteínas codificadas pelo GNL1, ok? Mas, de uma maneira geral, são 8 genes associados que vão codificar os produtos essenciais ao vírus HPV,
ok? Sendo que L1 e L2 vão codificar proteínas, são genes que vão codificar, produzir proteínas associadas ao capsídeo viral. E de E1 até E7, eles vão ser importantíssimos na transcrição, replicação, produção de DNA. Essa vai ser a função deles. Sendo que eu vou chamar a atenção aqui para dois genes específicos, E6 e E7. Né? Eles normalmente expressam uma quantidade, esses genes de proteína E6 e E7, o suficiente para manter a atividade de transcrição do vírus de uma maneira normal. Mas quando acontece aquela integração do cromossoma da célula, o HPLV começa a superexpressar essas duas proteínas e elas são fundamentais na gênese da neoplasia, E6 e E7. Elas vão ter papéis fundamentais na gênese da neoplasia. Nós vamos ver já como é que funciona. Chama a atenção também, os estudos recentes têm mostrado que E5 tem um papel importantíssimo para acontecer essa integração. Lembrar que são mais ou menos 8 genes e uma região reguladora aqui, o LCR, ok? Sendo que os genes oncogênicos, E6 e E7. Nós vamos comentar deles um pouquinho mais. Quando eles estão ligados, ocorre a integração do cromossomo da célula, então, eles vão ser super expressados, produzir muita proteína E6 e E7, e, de uma maneira resumida, elas vão trabalhar em 3 sentidos. Elas vão atuar inativando proteína P53 e a proteína do retinoblastoma, RB. Ok? Para vocês terem uma ideia, a proteína P53, a gente chama de proteína, ela é oncossupressora, é a proteína de integridade do código genético. Ela é fundamental, né? Alterações dessa proteína estão associadas a mais de 50% de todos os tipos de neoplasia, para vocês verem o papel oncoprotetor que ela tem, oncossupressor que ela tem, né? E essa proteína E6 aqui, super expressada, ela consegue inativar essa P53. E qual o problema da P53? Ele normalmente, quando você tem um dano no DNA, ele tenta reparar esse dano. Se ele não consegue reparar esse dano, ele tende que essa célula não fique se replicando e tenta induzir a apoptose. Né? Então, basicamente, quando você bloqueia essa P53, você está bloqueando a indução da apoptose, começando a controlar o ciclo celular, isso é também importante na proteína do retinoblastoma, que é RB, né? E causando a imortalização, entre aspas, dessa célula, e evitando ou dificultando o mecanismo de reparo do DNA. E aqui é chave para a gênese da neoplasia. Já essa proteína E7, ela super expressada, né, por esse gene E7 aqui, ela vai inativar, bloquear a ação da proteína do retinoblastoma, a PRB. E essa PRB, ela é fundamental, ela controla ciclo celular, ela evita com que a célula entre na fase de intérfise, ela controla esse ciclo celular. E ela inativada, esse bloqueio vai estar suprimido. Então essa célula tende a também ficar, entre aspas, imortalizada. Com esse termo imortalizado no estudo da neoplasia, não é que essa célula nunca vai morrer, ela vai, mas é que ela tende a ficar multiplicando sem parar. Seria mais ou menos isso. Ok? Aqui o mecanismo de carcinogênico, né? Então, quando ocorre essa integração do material genético desse HPV de alto risco oncogênico com o cromossoma da célula, né? Nessa persistência pelo HPV, ele começa de maneira desregulada, superexpressar os genes E6 e E7, vão superexpressar proteínas E6 e
proteína E7. Então essa proteína E6 vai degradar a P53, que ajuda a interromper a apoptose e causar a imortalização da célula. Além disso também, se dificulta ou se inibe os mecanismos de reparo. Essa PE7 também, ela inibe a proteína do retinoblastoma, que controla o ciclo celular, e essa proteína do retinoblastoma, estando suprimida, a célula tende a ficar o quê? Imortalizada. Então nós estamos vendo que envolvido nessa gênese de uma neoplasia, a gente tem o quê? Uma transformação celular, são 3 elementos chaves. Nós temos uma transformação celular, nós temos a inibição de apoptose, porque a célula não quer que aquele erro se propague. E se ela não consegue corrigir em vias normais, ela tem que induzir aquela célula para a morte programada. Então, eu inibo essa apoptose e, além disso, eu controlo o ciclo celular, imortalizando, entre aspas, a célula. Os estudos genéticos, gente, já se estudou muita coisa, né? Não só genéticos, como dos aspectos imunológicos devido à infecção por HPV, eles vão ser elementos chaves. Volto a falar. Nesse novo milênio, acho que vai em 20, 30 anos, ainda é um problema gravíssimo de morbidade, né, de câncer, principalmente o câncer, né, que é a morbidade mais grave do HPV, né? Só em termos de câncer cervical, 270 mil mulheres todo ano no mundo morrem em decorrência do câncer cervical, para vocês terem uma ideia do problema ainda, né? Principalmente em países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Então, nesse novo milênio, nas próximas décadas, com esses estudos cada vez maiores da biologia molecular, para diagnóstico, para uso de medicamentos imunomoduladores e de vacinas profiláticas e terapêuticas, a tendência dentro das próximas décadas aí é reduzir muito, para não falar bem, erradicar as doenças mais graves em decorrência da infecção para o HPV. Aqui só para lembrar um pouquinho, quando eu falei do câncer cervical, né, que o HPV tende a infectar a região basal, ali eu costumo ter uma hiperplasia dessa camada basal. Dependendo do tipo de HPV, e aqui eu estou falando do HPV de alto risco oncogênico, e quando eu falo de câncer cervical, 70% do câncer cervical no mundo, que está associado a HPV 16 e 18, né, eu posso ter uma displasia, seja moderada, que equivale ao LIC2, né, que significa neoplasia intraepitelial cervical, né, ou na verdade, isso é uma correlação com a histopatologia, quando 2/3 desse epitélio, que é pluristratificado, está comprometido por essa displasia. Ou todo epitélio está comprometido, que a gente chama de NIC3, que é uma displasia severa, mas que durante a nomenclatura para a neoplasia cervical, isso é chamado de lesão de alto grau. Elas são as lesões precursoras para o câncer cervical, né? Então, de uma lesão de alto grau até um câncer invasivo, são de 10 a 15 anos. Então, aqui, na último slide à direita, nós já podemos ver o quê? A invasão dessas células malignas no estroma, né? O estroma, na verdade, é aquele tecido de sustentação, aquele epitélio pluristratificado. O que compõe o estroma? Tecido conectivo, conjuntivo, vasos e células inflamatórias. Então, quando há um rompimento dessa lâmina basal e essas células começam a invadir o estômago, aí eu tenho um câncer cervical. Em se tratando de câncer cervical, 90% deles envolve epitélio escamoso, então a gente chama de carcinoma epidermoide invasor. 5 a 10%, né, tem aumentado um pouquinho nos últimos tempos a incidência do epitélio glandular, a gente chama de maligno adenocarcinoma invasor. Aqui eu vou passar de maneira rapidamente, né? Aqui é para mostrar o epitélio escamoso pluristratificado. Aqui nós podemos ver a lâmina basal, o estroma, ok? Esse
condiloma plano aqui, a gente está vendo essa alteração, isso aqui é um corte histológico, né? Lembrar que para diagnóstico do câncer cervical, a histopatologia é o padrão ouro, é o gold standard, né? Onde eu tenho um corte de tecido, eu vejo o tecido como um todo, eu vejo o quanto aquele epitélio pode estar comprometido com uma displasia, ou se já tem uma neoplasia aí, ok? A citologia, se muito bem feita, ela pode ter uma boa relação tanto com a histopatologia, por exemplo, né? Assim como até com os assados colposcópicos, mas ela não é definitiva. O padrão ouro, gold standard, é a histopatologia, né? Estou falando para diagnóstico de câncer cervical. A histologia tem uma descamação de célula. Eu não tenho ideia do tamanho da lesão, aonde se encontra essa lesão. Aqui, só para mostrar para vocês, aqui eu tenho células escamosas maduras, né? E aqui eu tenho um efeito citopático para infecção para o HPV, que a gente chama de coilócito. Ele causa alguns efeitos citopáticos na célula, e esse é um dos mais conhecidos, chama coilócito. Coilos vem de buraco, de caverna. Na verdade, vocês veem uma célula, uma grande cavidade citoplasmática, com descariose, com alteração do núcleo. Isso é o chamado coilócito. Esse é um achado patognomônico, exclusivo, característico para infecção pelo HPV. Okay? Só quem pode causar isso na célula é quem? O HPV. Então, isso é um achado característico, patognomônico para o HPV, o coilócito. Ok? De novo aí, para mostrar para vocês. Ok? Aqui a gente já vê algumas células que estão um pouquinho mais alaranjado, com núcleo já atípico, que a gente chama de disqueratócitos, né? Que são células ceratinizadas displásicas, que a gente chama de disqueratócitos. Esse é um fluxograma para decisão de gestores de programas, né? De triagem para o câncer cervical. Não é para a aula de hoje aqui não, mas só para chamar a atenção que cada vez mais, né? Vai fechar uma tríade, assim como em algum lugar do mundo. O câncer cervical foi diminuindo ao longo dos anos no Brasil, mas teve um certo momento, resumidamente para vocês entenderem, que estabilizou o número de mortes por câncer de colo no Brasil, né? Então, a necessidade de ter novas estratégias para tentar reverter essa situação, né? E assim é feito. A partir de 2014, o Sistema Público de Saúde, no Programa de Imunização Nacional, nós temos vacinação para o HPV, mas então nós vamos ter a citologia cervical, vamos ter o programa de imunização para o HPV, nós vamos comentar já ali a vacina para o HPV, e nós vamos ter a pesquisa molecular do HPV, fazendo parte dessa triagem, ou dependendo desse resultado, vai ser utilizado. Eu trouxe um fluxograma aqui, o que deve acontecer no nível de Brasil. Ainda está passando na diretriz a aplicação dessa pesquisa molecular do HPV. E aqui, esse é um fluxograma da turma que fizeram algumas pesquisas, que estudam o HPV e que ajudaram a escrever e revisar as diretrizes brasileiras, tá? Mas não é para a aula de hoje aqui não, tá bom? Fica para uma próxima oportunidade. Lembrar que, só para falar um pouquinho do uso do teste de HPV no rastreamento do câncer cervical, então a gente vê que ele tem uma baixa especificidade. O que é isso? O problema é que nem em todos os casos positivos a pessoa vai ter o quê? Apresentar alguma lesão, né? E isso traz alguns problemas, que os positivos vão ser todos encaminhados para a colposcopia, seria muita colposcopia. O sistema de saúde não suportaria essa quantidade de colposcopia. Estou falando aqui de uma infecção que tem a maior prevalência, infecção citomegalentina, na população mundial. Então, assim, o que eu acredito que vai acontecer? Ele vai ser utilizado junto com a citopatologia. Lembrar que realmente a triagem pela pesquisa do HPV oncogênico ele é mais sensível e uma especificidade parecida com a citologia, tá? Ele é bem mais sensível, por isso que talvez a frequência do período, a periodicidade, quando eu faço a triagem pela pesquisa do HPV, os estudos apontam um dia a cada 5 anos, né? Já em termos de citologia cervical, quando após 2 negativos consecutivos, o rastreio é trienal, ou seja, a cada 3 anos. Para o HPV, dando negativo,
é a cada 5 anos feito esse rastreio. Então, a sensibilidade maior. E a especificidade mais ou menos o mesmo. Ok? Então, esse teste do DNA HPV pode ser utilizado como rastreio, tendo a citologia como triagem. Teve um trabalho gigantesco, se eu não me engano, de 2014, envolvido o pessoal do IARC, né, feito na Índia, que mostrou muito bem isso daí. Que quando eu faço a biologia molecular para o HPV e tem a citologia como triagem, né, eu diminuo consideravelmente o número de colposcopia, porque eles só mandavam para a colposcopia, deu pesquisa positiva, faço assim, resultado ASCII-US ou MCIL ou maior do que isso, vai para a colposcopia. Eu realmente consigo reduzir de maneira significativa o número de indicação para a colposcopia. E eu tenho só uma pequena perda da sensibilidade para as lesões de alto grau. Ok? Então, muito possivelmente no Brasil, vai se instituir isso. A recomendação vai ser essa. Futuramente, usar essa pesquisa molecular da HPV, mas junto com a triagem da citopatologia. Ok? Lembrar que não se recomenda o uso dessa tecnologia antes que cada município tenha estruturado o rastreamento, que eu falei com vocês, organizado. Né? Ainda o rastreio no Brasil é de que tipo? Oportunístico. Ok? E as mulheres HPV negativas podem ser submetidas ao rastreio em intervalos maiores. Os estudos apontam de 5 em 5 anos. O professor José Carlos Zeferino, ele é diretor do Hospital da Mulher da Unicamp, creio que ele ainda, acho que até 2022, ele está fazendo um trabalho muito interessante em Indaiatuba, São Paulo, onde eles já substituíram a citopatologia como método de rastreio pela pesquisa molecular do HPV. Tá? Então, eles estão estudando isso lá, acho que é o lugar pioneiro no Brasil, a nível de saúde pública, de um município inteiro. Tá? Professor José Carlos Zeferino, uma referência para quem gosta dessa área, aprendo muito com os seus trabalhos, com os seus estudos, com suas aulas. E aqui é aquele trabalho que eu mostrei para vocês da Índia. Ok? Eles viram com HPV positivo, né, iam gerar muitas colposcopias, mas que quando eu faço ele junto com a cito como triagem, seja com resultado de ASCII-US ou mais, ou de MCIL ou mais, eu diminuo de maneira significativa o número de colposcopia, ok? E eu tenho uma pequena perda só da sensibilidade para lesão de alto grau. Então, provavelmente no Brasil, isso aqui que vai ser adotado futuramente. A pesquisa molecular do HPV juntamente com a citopatologia. Mas primeiro, né, em saúde pública, temos que organizar o nosso rastreio. Isso é fundamental. Porque nós temos que controlar custo. Quando a gente fala em saúde pública, o controle do custo é importante. Então, lembrando, né, que a escolha do método de rastreio deve considerar os recursos disponíveis, isso é importantíssimo, estou falando de saúde pública, né, a possibilidade de testes de triagens e os impactos esperados após os testes positivos e negativos. Vamos falar um pouquinho da vacinação contra o HPV. Né? A partir de 2014 foi instituído pelo Programa de Imunização Nacional. Né? Hoje é administrado nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14. A partir desse ano, se eu não me engano, vai se igualar a faixa etária. E naquelas pessoas HIV positivas, que têm debilidades do sistema imunológico, a recomendação é de vacinar de 9 até 26 anos. Ok? Então, qual o objetivo dessa vacina? Né? A gente vai comentar um pouquinho. Para que ela é administrada? Ela visa reduzir, então, infecção pelo HPV, câncer cérvico-uterino, neoplasia intraepitelial cervical, neoplasia intraepitelial vulvar, vaginal, ok? Verrugas genitais, outros tipos de neoplasia, ok? Tudo isso visa diminuir. Aqui foi um estudo que eu comentei lá no começo, se eu não me engano, esse estudo é de 2018, com a participação do Ministério da Saúde, né? Para mostrar isso aqui é para chamar a atenção.
né, que a prevalência de HPV passa de 50% da população das capitais. Ok? Olha, por exemplo, quanto é frequente. Estou falando da principal IST, em termos de frequência, quando eu falo principal, né, em termos de número. É a mais comum do mundo. E aqui chama a atenção que quase 40% dos HPV, HPV de alto risco oncogênico. Tá? Está servindo como um alerta aí. É esse que uma infecção persistente, lembra, pode causar uma lesão que pode evoluir para um câncer. Né? Falando da vacina, nós temos uma vacina quadrivalente, recombinante, quantos tipos não congênitos, 6 e 11. Esse tipo 6 e 11, eles são responsáveis por 90% das lesões verrucosas, e pelo 16 e o 18, estão associados em média a 70% do câncer cervical no mundo. Eu falei com vocês que nós temos mais de 150 tipos de HPV já descritos na literatura geneticamente. Como é feita essa descrição? Como é que são descobertos? Eu falei com vocês que podem chegar a esse número a 300, os novos estudos. Como é que são feitos? Então eles pegam a parte do genoma, lembra quando eu apresentei o genoma para vocês? Eles pegam o L1 e E6 e E7, se eu não me engano. Né? Isso compreende mais ou menos 30% do genoma total do vírus. Então eles fazem esse sequenciamento de nucleotídeos e viram que quando diferem maior de 10% dos HPV pré-existentes, eu tenho um novo tipo de HPV. É assim que eles descobrem os tipos de HPV. Vale ressaltar, então, já falamos da vacina de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14. Hoje são 2 doses, né? A segunda dose, 6 meses após a primeira. Antigamente, quando a gente falava de vacina para HPV, ainda antes da saúde pública, a vacina para HPV no mundo começou a acontecer a partir de 2006, 2007. Ainda é nova, ainda cabe muito estudo. No Brasil, a nível de saúde pública, a partir de 2014. Né? Antigamente, se falava em 3 doses, mas visto que o jovem, né, o adolescente, ele desenvolve uma resposta efetiva, com apenas 2 doses. Ok? Chama atenção aqui também para as pessoas com imunodeficiência, oncológica, transplantados, ou pacientes vivendo com HIV. A recomendação é de tomar vacina de 9 a 26 anos. Ok? A meta da vacinação é vacinar pelo menos 80% dos adolescentes. E esse tem sido um problema, né, a nível de saúde pública no Brasil. Um problema a se resolver do Programa Nacional de Imunização. Né? Na primeira dose, no maneira geral, em 2017, a adesão foi quase 80%, mas o problema para a segunda dose, menos de 50%. Ok? Na população feminina. Os meninos, a primeira dose, ficou abaixo de 50% também. A meta é o quê? 80%. Ok? Então, nós temos realmente um problema de adesão, por isso que o Programa Nacional de Imunização, alguns municípios estão trabalhando no sentido que boa parte desses adolescentes, a grande maioria, estão matriculadas no colégio. Então, eles estão vacinando, às vezes, okay, no colégio. E por que vacinar o adolescente? Porque é importante vacinar antes dele ter início da atividade sexual, dele ter contato com o vírus, para estar imune. Ok? Aqui algumas observações gerais. Meninos e meninas que receberam a primeira dose e não completaram o esquema vacinal, mesmo após o período de 6 meses, devem receber a segunda dose. Meninos e meninas que iniciaram a primeira dose da vacina aos 14 anos de idade, a segunda dose deverá ser administrada com intervalo mínimo de 6 meses e no máximo até 12 meses. Então, você pode perder a efetividade da vacina. Meninos e meninas que receberam a segunda dose com menos de 6 meses, né, por algum outro fato, é interessante tomar uma terceira dose. Não administrar a primeira dose para adolescentes maiores de 14 anos e 11 meses e 29 dias, ou seja, 15 anos. Para meninos e meninas, só deverá ser completado o esquema vacinal de segunda dose. Ou seja, aquele adolescente de 15 anos que não tomou vacina não deve ser feito mais.
Agora, se ele tomou a primeira dose, aí deve-se completar o esquema vacinal. Essa é a recomendação do Programa Nacional de Imunização. Aqui, só para chamar a atenção, o quanto da adesão das meninas à vacinação, as 2 doses, ok? Praticamente 50% completaram o esquema vacinal inteiro, ok? Para vocês verem aqui na Bahia, vamos aqui Bahia, primeira dose chegou a quase 70%, e a segunda dose ficou abaixo dos 40%. Volto a enfatizar que o objetivo, o intuito é de 80%, ok? Então a gente ainda está muito abaixo, né? O Brasil como um todo, então, principalmente quanto à segunda dose, ficam abaixo dos 50%, ok? Dos meninos ainda, o quadro é pior da adesão, ok? Depois vocês dão uma olhada com mais calma aí, ok? Então, isso aqui é um outro dado do Ministério da Saúde, tá bom? Que praticamente metade dos municípios brasileiros estão com cobertura vacinal considerada muito baixa. Ok? E eu estou falando aqui de uma vacina muito bem tolerada, quase sem efeitos adversos, praticamente nada, e que ajuda a prevenir câncer cervical em termos de 70%, 90% câncer anal, câncer peniano, vulvar, as displasias, ok? Então, assim, temos que tomar outras medidas, né? O programa de imunização o fará e já está fazendo certamente para tentar reverter esse quadro quanto à adesão desses adolescentes, principalmente quanto à segunda dose. Então, essa vacina quadrivalente recombinante contra os tipos 6, 11, 16 e 18, ela vai conferir uma resposta imune muito mais potente que aquela exposição natural. Lembra que eu falei com vocês que o micro-organismo tinha alguns escapes tecnológicos? Isso às vezes não gerava nenhuma resposta efetiva frente a uma infecção natural, ok? E por que ela refere uma resposta muito maior? Aliás, a vacina, a partícula viral utilizada é aquela região lá, proteína do gene N1, que fazem parte, que vão produzir o capsídeo viral, ok? Então, eu dou partícula desses capsídeos, né, desse gene, dessas proteínas codificadas pelo gene L1, né, sem o material genético do vírus, ok? Então, eu vou ter uma maior quantidade de antígenos, tipos mais elevados de anticorpos. Os estudos mostram a grande efetividade desses anticorpos no jovem, principalmente, ok, no adolescente. Realmente está comprovada a efetividade. E os estudos estão no sentido que, apesar de nós tomarmos o 16 e 18, ela parece conferir reação cruzada, e os estudos estão apontando nesse sentido, contra outros tipos de HPV oncogênitos, por exemplo, o 31 e principalmente esse camarada aqui, ó, o HPV 45, que está em terceiro e quarto lugar dos mais importantes aí, se eu pudesse classificar assim, dos HPV de alto risco oncogênico, ok? Então parece realmente que há um tipo de proteção cruzada, ok? Nos Estados Unidos, né, nós já temos, aqui no Brasil ainda não, nós temos só a bivalente e a nível de saúde pública quadrivalente, né? Elas são feitas em dose única, ampolas de meio ml, ok? Então, utilizou, jogou fora a ampola, não tem, é uma dose suficiente para uma dosagem apenas, ok? Uma vacina recombinante, muito bem tolerada, comentei com vocês, né? Mas nos Estados Unidos nós já temos a Gardasil 9, contra 9 tipos de HPV, né? Aqui ainda nós não temos, não. Nós temos a nível disponível no Brasil a bivalente, 16 e 18, e a quadrivalente, com 6, 11, 16 e 18. Ok? Conclusão: comprovou-se em relação à vacina quadrivalente recombinante, com 6, 11, 16 e 18, alta eficácia na prevenção de câncer cervical, vulvar, vaginal e outras doenças anogenitais por esses tipos de HPV, uma redução substancial da lesão precursora, do adenocarcinoma in situ, né, comparado ao uso de placebo,
imunogenicidade comprovada em adolescentes, mulheres e jovens, boa segurança, tolerância, boa aceitação, e como efeito adversos, raramente, não é como febre, como efeito sistêmico, apenas isso. Né? Aqui para mostrar alguns países que já registraram uma redução de HPV após a vacinação, né? Países como a Austrália, América do Norte, reduziu já por cerca de 90%, né? Eles já têm o uso dessa vacinação há mais tempo que no Brasil. O Brasil, a partir. Então, nós vamos ver um resultado a médio prazo, longo, nós vamos ver uma redução realmente significativa da infecção para o HPV, ok? Rodrigo, tempo de resposta, eu botei aqui. Estudos se falavam em 5, 6 anos, né? Mas estudos mais recentes têm no sentido que ela confere uma resposta bastante parecida com a hepatite B, de 10, 20 anos de resposta efetiva, ok? Se falava muito em 5, 6 anos apenas, mas estudos mais recentes mostram que quando administrado em adolescente, essa resposta efetiva é bastante parecida com o tipo de hepatite B, cerca de 10, 20 anos, ok? Era isso que eu espero ter entendido as expectativas, né? Um bate-papo inicial sobre o HPV. Tem muito mais coisa. Espero poder ter uma nova oportunidade de termos esse encontro aqui e discutir outras situações mais, falar um pouquinho de câncer em geral, aprofundar um pouquinho em câncer cervical. Gosto muito também de falar um pouquinho das masas moleculares, da biologia celular envolvida numa neoplasia, né? A gente comentou um pouquinho aqui do HPV associado à neoplasia e esses aspectos moleculares envolvidos, né? E me coloco à disposição, agradeço aos estudantes pelo convite e até mais.